Você está na Box to Run, a sua caixa de ferramentas que promete melhorar sua saúde e performance. O podcast onde falamos sobre corrida, triatlon e tudo que envolve estilo de vida e endurance. Eu queria muito agradecer aos nossos patrocinadores que tornam todo esse projeto viável, né? Então, de antemão, queria muito agradecer a eles, os nossos patrocinadores e parceiros. A gente está aqui com a Nazca, a Mimos do Líbano, a Água Pedra Azul, a Forcel, a Rhino e a Track and Field. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Box to Run. Um podcast que foi concebido, da ideia que foi concebida para poder trabalhar com informações e trazer ferramentas para vocês a respeito dos esportes de endurance, corrida, triatlon e tudo que envolve os esportes de endurance. É um prazer enorme estar aqui hoje, inaugurando esse espaço junto com vocês. E eu me chamo Luiz, sou treinador de corrida há mais de 20 anos, sou um dos fundadores da Maximize Assessoria Esportiva aqui em Vitória, no Espírito Santo, e estou aqui hoje com o meu sócio, Fábio Brasil, para poder a gente falar um pouquinho para vocês sobre essa história do podcast e também um pouco da nossa história enquanto assessoria esportiva, né, Fábio? Perfeito. Bom, eu sou o Fábio Brasil, sou ex-atleta de natação, praticante de corrida de rua, já fiz mais de 10 maratonas, então além de prescrever, eu também tenho experiência de praticar, vivo isso dia a dia, e a gente vai tentar trazer exatamente informações relevantes, baseadas em ciência, mas também levando em consideração todo o aspecto de qualidade de vida, saúde, pensando nesse esporte de endurance, focado em pessoas comuns, como nós, que hoje tem uma vida extremamente corrida e ao mesmo tempo tenta encaixar isso dentro da sua rotina. A Maximize, ela surgiu, como o Luiz disse, há mais de 20 anos, e a gente sempre pensou em oportunizar para cada um dos nossos clientes um programa específico, individual, pensando exatamente nas peculiaridades ali e na rotina de cada um. Bom, Luiz. Então, Fábio, eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre a ideia do podcast, né? Como surgiu essa ideia de a gente lançar um podcast e quais são as reais necessidades pelas quais a gente enxerga aí que é importante a gente estar trazendo essas informações e esses debates, essas discussões, que são as coisas que a gente vai estar realmente trazendo aqui ao longo dos episódios para vocês. Então, acho que seria bacana a gente contextualizar isso, sim, a necessidade da gente estar lançando esse podcast. Podcast, hoje em dia, facilita, né, que as pessoas, principalmente pensando nos nossos clientes, consigam acessar os conteúdos que a gente considera relevante. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade em fazer reuniões técnicas, e aí, por que não tentar fazer isso de uma maneira mais fácil? Então, quando surgiu a possibilidade de criarmos um podcast, a gente estava pensando, bom, a gente consegue levar a informação para os nossos clientes de forma muito mais rápida, semanalmente, e por que não expandir isso, né, para que outras pessoas também conheçam um pouco da nossa história, do nosso trabalho, e obviamente isso faz com que a gente busque cada vez mais informações, traga também traga convidados que façam sentido para compartilhar experiência, compartilhar conhecimento. Então, acho que a ideia do podcast ela surgiu, primeiro, pensando nos alunos, só que depois a gente já pensando em atingir outros públicos, né? Por que não? Perfeito. Eu queria só complementar que essa ideia do podcast, a gente discutiu isso muito, sobre essa necessidade, que a gente está conseguindo falar com uma certa frequência com o nosso cliente e está entregando para ele um conteúdo de qualidade, porque aqui, às vezes, durante o dia a dia fica difícil a gente parar para ter reuniões, né, sempre frequentes com os alunos. Então é legal que a gente leve esse conteúdo de qualidade, mas mais do que isso, a gente se aproxima um pouco mais também das outras áreas, que são afins a áreas da prescrição do treino, né, que é a nossa parte aqui na Maximize. Então, o podcast ele vai facilitar isso também. Assim, a gente vai estar trazendo para cá pessoas que vão estar trazendo informações de qualidade nas áreas de nutrição, nas áreas da psicologia do esporte, na área da preparação física, enfim. Então, de fato, o podcast, quando a gente pensou nele, a gente pensou assim, vamos criar um ambiente, né, um ambiente favorável para que a gente possa falar e de maneira responsável, de maneira ética, mas falar com vários profissionais de várias áreas sobre o esporte de endurance, sobre a qualidade de vida, sobre a saúde, sobre o estilo de vida de quem pratica um esporte de endurance. E eu acho que nesse ponto a gente vai conseguir, inclusive, contemplar as necessidades dos nossos ouvintes, das pessoas que estão nos assistindo, porque o que a gente mais quer é que vocês participem, claro.
que vocês mandem sugestões, que vocês digam quem vocês gostariam de ouvir, que tipo de tema vocês gostariam que nós debatêssemos aqui. Eu acho que essa participação de vocês vai ser fundamental para que a gente possa rolar episódios e mais episódios, né, Fábio? Sem dúvida. E, obviamente, a gente vai trazer muitos alunos, né? Por que não? Exatamente por entender que Essa prática que os alunos. porque eles realmente são as pessoas que estão ali no fronte de batalha, executando diariamente o que a gente está aqui planejando o tempo inteiro. E já que a gente está falando de planejamento, vamos falar um pouquinho da nossa história, né? A Maximize surgiu, como a gente já disse aqui, há mais de 20 anos. Ela, na verdade, surgiu desde 99, né? Que a gente tinha esse sonho. Nós éramos alunos ainda da Universidade Federal, e a gente tinha sonho de conhecer um pouco mais essa área, digamos assim, que era nova ainda no Brasil, de assessorias esportivas. E aí nós fomos a São Paulo, onde foi o berço realmente desse movimento, onde a gente teve a oportunidade de conhecer a Foreign One um pouco mais de perto, que era uma empresa que se tornou uma referência para a gente. E, obviamente, né, tinham outras assessorias já surgindo. Não podemos deixar de falar da MPR, que talvez tenha sido uma das pioneiras. Mas, enfim, era algo muito novo para a Vitória, algo completamente diferente da nossa realidade, mas que, na verdade, já era um sonho nosso, porque a gente sempre gostou do outdoor. A gente sempre praticou atividades ao ar livre, a gente sempre entendeu que isso era muito mais prazeroso do que necessariamente estar dentro da academia. Se eu contextualizar isso aqui, Fábio, que é legal, porque ainda durante o nosso período de formação, lá na faculdade, a gente gostava muito de fazer enduro de aventura, corrida em trilha e tal. E aí, numa dessas ocasiões, assim, a gente conversou e descobriu um curso que ia ter sobre corrida de aventura em São Paulo, em Santos. Pegamos um carro aqui, fomos até Santos, dirigimos para fazer esse curso. E lá a gente teve contato realmente com corrida de aventura. Coincidentemente, o cara que estava dando o curso, né, o Rafael Campos, ele estava dando esse curso de corrida de aventura. Ele era aluno da Foreign One e ele citou que a parte de preparação técnica dele era toda feita pela Foreign One. E foi aí, então, que a gente começou a amarrar as pontas, né, falar: não, vamos procurar alguém que já tem experiência, é isso mesmo que a gente quer desenvolver lá no nosso estado, a gente já fazer corrida de aventura aqui. Enfim, aí juntamos as pontas e falamos: vamos seguir esse caminho, a gente quer montar alguma coisa diferente, quer desbravar esse mercado. Foi assim que começou, assim, o pontapé inicial foi esse, e foi muito legal, assim, é uma história que nos dá muito prazer, porque ela foi construída passo a passo, com muita tranquilidade. A gente não, em momento nenhum a gente se atropelou, né, Fábio? A gente em momento nenhum quis Sem dúvida. coisa que a gente não tinha condições de entregar. Foi uma história, fala aí. E é muito legal porque a corrida de aventura estava bombada. Para quem nunca ouviu falar disso, eram corridas onde as pessoas participavam não só da corrida em si, mas nadavam, elas faziam canoagem, às vezes tinha rapel, muita parte de trilha, mas trilha com dificuldade. E isso era algo completamente diferente assim no mercado. E quando a gente começou a ver esse crescimento, interessou demais. Só que a gente já tinha uma outra área, que era a corrida de rua, propriamente dita. O Luiz sempre foi um cara praticante disso, apesar de ter um vínculo muito grande com os esportes coletivos, principalmente futebol. Eu vim da natação. A natação, apesar de ser em piscina, a gente sempre participava de travessias, a gente tinha grupos, né, de interação, nadadores do sábado, então eu sempre participei disso. E quando a gente viu a oportunidade de tentar juntar tudo isso e desenvolver um trabalho, foi fantástico. Então a gente inicialmente procurou outras pessoas de áreas que eram próximas a isso, e aí a gente procurou na época o Léo Miglinas, que era um amigo, que é um amigo muito próximo, na verdade, né? E também o Fernando Padilha, que foram os fundadores da Maximize conosco lá em 2005. Os dois hoje não estão mais trabalhando conosco, mas continuam ainda trabalhando na área, são pessoas próximas. E, enfim, é muito interessante quando a gente pega a realidade hoje de uma assessoria esportiva, de como isso está, o mercado está inflado, as pessoas hoje procuram realmente essa assessoria, essa consultoria para poder fazer treinamento. E o nosso desafio lá atrás, né, cara? Eu acho que esse foi um grande legado, né, Fábio? Assim, a gente não tem que
de maneira não sendo arrogante, prepotente, nada disso, mas acho que esse foi realmente um grande legado que nós e algumas outras assessorias logo depois vieram a colaborar e trazer assim, para o mercado do Espírito Santo, né? Foi realmente um caminho árduo que a gente trilhou, foi realmente desbravar um mercado que até então não entendia para que servia assessoria esportiva, né? Por que pagar para alguém gente de corrida, já que o calçadão estava aí à disposição e as pessoas tinham muito essa coisa da prática pela prática, ninguém entendia muito que isso fazia sentido, assim, você pagar por um serviço de prescrição de treino ao ar livre. Né? Então a gente foi mudando esse conceito, foi desbravando mesmo esse mercado e a gente teve muita dificuldade para mudar esse conceito, essa cultura. Logo depois, em 2007, apareceram outras assessorias também fazendo o mesmo trabalho. Então, assim, foi um legado, é um histórico. Hoje, quando a gente olha para o mercado e vê o calçadão cheio de assessorias, cheio de gente correndo com assessoria, a gente fica orgulhoso. Ajudou realmente a construir isso. E é um conceito extremamente saudável, que se aproxima de uma performance segura. E talvez esse seja o maior legado mesmo que nós podemos deixar aí. É exatamente essa responsabilidade com a prática da saúde, a prática do exercício físico de maneira saudável, com responsabilidade, sem lesão. Eu acho que isso talvez seja realmente assim, um dos focos principais. E a gente vai falar sobre isso no podcast, a gente vai falar, vai discutir muito sobre isso. Assim, será que verdadeiramente é importante ter um treinador por trás dos seus treinos, por trás das provas que você queira fazer? Será que esse cara tem que realmente eh, imputar algumas responsabilidades que são do treinador e não são do cliente, não são do aluno, não são do atleta? Ainda mais nos dias de hoje, né, onde a gente foi invadido aí por inteligência artificial, que vai pegando planilhas aleatórias e soltando para as pessoas. A gente sabe quão responsável nós somos na prescrição de cada uma dessas planilhas, da individualização, e como isso se torna perigoso quando a pessoa acha que ela pode pegar um template desse e simplesmente seguir. Então, Hoje, Fábio, você como treinador, assim, qual é o seu maior desafio hoje na assessoria? eu acho que o grande desafio, não vou falar o maior, o grande desafio é realmente o convencimento daquela pessoa que chega com um preconceito formado, ou seja, o cara já chega achando que ele tem que fazer grandes volumes, de que ele tem que fazer uma performance muito diferenciada em relação a pace. Então a gente desconstruir isso é realmente o maior desafio, ou o grande desafio da assessoria, onde a gente tem uma metodologia específica com volumes mais baixos, prescrições completamente voltadas para o indivíduo que está iniciando e não necessariamente para aquela pessoa que está simplesmente vivendo o esporte como uma profissão, né? A gente pega muitas pessoas hoje querendo performar na corrida de rua, em especial no triatlon, como se eles fossem atletas. Só que essa pessoa, ela acorda às 6 horas da manhã, vai ter 2 horas para treinar, depois ela vai trabalhar o dia inteiro, tem filhos, tem todo um compromisso familiar, enfim. Então, eu acho que o grande desafio está exatamente a gente tentar fazer com que as pessoas entendam, primeiro, os objetivos, em não atropelar as etapas e, principalmente, confiar, né? Confiar no trabalho de quem está há tanto tempo aqui desenvolvendo isso, estudando, se atualizando e não jogar aí de forma aleatória na internet, pegando uma planilha e seguindo. Porque eu vi que o atleta tal performou fazendo 200 quilômetros, tudo bem. É a realidade desse sujeito, não a sua. Tem algumas coisas que você falou que eu acho interessantes, assim, cara, e que a gente vive diariamente aqui dentro, né? E eu acho interessante passar isso para essa galera que está aí do outro lado, porque em algum momento você vai se ver no meio dessa história. Primeiro, assim, a gente, enquanto treinador, já há 26 anos trabalhando com isso, né? 21 de assessoria, 26 anos já trabalhando com isso. É muito ruim a gente, enquanto profissional de educação física, como professor de educação física, a gente se vê ainda com essa tarefa de ter que convencer as pessoas de quê? É muito ruim isso, assim. Eu acho que esse não é o papel do treinador, né? Dentro de uma relação atleta e treinador existem os papéis.
Na minha opinião, o último papel do treinador é de ter que convencer alguém a fazer alguma coisa. Mas é exatamente isso que você falou, assim, as pessoas estão vindo com ideias tão pré-estabelecidas, vêm com informações de IA, de Instagram, enfim, já vem tudo tão pronto que você acaba tendo um trabalho absurdo e gasta uma energia enorme para desconstruir aquilo que o cara acredita para poder você colocar o seu trabalho, né, na planilha ali no dia a dia. Mas isso que você falou, Luiz, é o que é claro. Nosso papel não é só de treinador. Está escrito aí na sua camisa. Nós somos professores, nós somos educadores. Então, eu acho que isso cabe também. É um processo educacional. A gente precisa diariamente mostrar para as pessoas que a gente está trazendo para ela qualidade de vida. A gente discute isso muito, né, cara? Eu falo o tempo todo que a gente trabalha com a parte boa da saúde. É ótimo quando a pessoa vem aqui para buscar mais saúde, ela quer melhorar o seu condicionamento físico. Por outro lado, a gente também recebe as pessoas que já vêm com alguma lesão. Então, essa é a parte ruim. Quando a pessoa se machuca, quando ela não está podendo fazer o que ela mais gosta, que é correr, nadar, pedalar. Então, isso para a gente também é um desafio. Só que, obviamente, a gente tem essas ferramentas para poder ajudar. No entanto, se o cara ele faz diferente, provavelmente essa lesão vai piorar, ou vai perdurar, ou mesmo não vai. Ela vai sumindo durante o tempo. Exatamente. Voltar. Eu tenho essa dificuldade, né, e daí é uma coisa minha mesmo, como professor, como treinador. Eu tenho muita dificuldade com isso, assim, com essa coisa do ter que educar. Também tem a ver com a história e tem a ver também com a idade. Eu acho que vai chegando uma hora que você também vai ficando muito cansado de ter que estar sempre fazendo esse papel, principalmente dos atletas amadores, aqueles caras que chegam, mas que têm uma rotina de dia, uma rotina diária, que às vezes é incompatível com o que ele pensa sobre esporte, mas ele tem uma meta e às vezes as metas são mais ousadas do que a capacidade dele daquele momento, né? A gente fala muito sobre isso, capacidade de demanda, assim, o que você tem de capacidade hoje e o quanto você quer ser demandado por um determinado objetivo que você está traçando na sua cabeça. E às vezes isso é muito difícil, assim, sabe? O cara quer uma performance de atleta quase que profissional, mas tem uma rotina de atleta amador, e ele não consegue. E aí eu acho que é o transtorno da imagem, assim, sabe? Que o cara se vê lá, mas não consegue se enxergar aqui no dia a dia amador. Então não tem muito tempo para treinar, não se alimenta de maneira adequada, não tem o descanso suficiente, tem uma série de outros compromissos para poder cumprir, e mesmo assim o cara quer a performance. E quando você, claro, o treinador é o cara que olha para o planejamento e ele vê, ele tem a visão 360 graus, né? Ele sabe exatamente por que que os treinos das últimas semanas estão ali e por que que os da primeira semana também estão aqui. E às vezes o cara ele quer fazer essas alterações, ele quer fazer esses ajustes, porque ele acredita que isso vai melhorar a performance dele, mas ele quer que vai fazendo o esquema de etapas, né, Fábio? Eu acho que aí é que vem o grande problema que a gente vive hoje dentro das assessorias, assim. Existe uma pressão enorme, as marcas fazem isso também, de uma maneira geral, o mercado faz isso, ele impõe certas condições de consumo de roupas, de suplementos, de, né, a parte de nutrição intratreino, e aí as pessoas querem pegar isso que está sendo imposto lá no alto rendimento e está querendo trazer isso aqui para essa realidade. Mas olha só, dentro disso, cara, e lembrando aqui um pouco a nossa história, até porque a gente está aqui para falar um pouquinho disso hoje, é muito legal quando nós percebemos a grande virada. A Maximize, ela começou, como nós dissemos, lá em 2005. Em 2007, 2008 foi quando a gente começou a fazer os projetos corporativos, onde a gente começou a entregar para as empresas um programa de qualidade de vida. E um dos programas de maior sucesso foi com o grupo da Unimed, onde nós atendíamos não só médicos e todos os funcionários, mas obviamente o médico ele é uma referência na sociedade de uma pessoa que sabe, que tem conhecimento sobre aquilo que está falando. Então, quando a gente começou a atender um grupo cada vez maior de médicos e essas pessoas começaram a confiar cada vez mais no nosso trabalho, isso mostra que realmente nós estávamos. Né? A substância não estava sendo produzida, né? Muito legal. Acho que isso realmente chancelou a Maximize, isso carimbou a Maximize no mercado como uma empresa que presta serviço de qualidade, mas que entrega, antes de mais nada, saúde, porque a gente entende performance, a gente entende esporte competitivo,
principalmente para atleta amador, mas a gente, antes de mais nada, a gente sempre prezou por isso aqui, né, Fábio? Assim, a questão da saúde. E saúde desatrelada de performance é uma coisa que a gente não acredita, assim, não é compatível com o nosso modelo de trabalho. Então, isso foi realmente uma das coisas, foi um marco, né, realmente naquela época, que chancelou, assim, com um selo de qualidade, se é que a gente possa falar assim, o nosso trabalho. Tanto que nós temos clientes desde essa época, né, que continuam treinando conosco. Então, mostra que realmente, poxa, imagina você treinar há mais de 15 anos com a mesma equipe, tendo um planejamento ali executado por essas pessoas. Então, isso mostra que realmente o trabalho está no caminho certo. Obviamente, falando ainda desses projetos corporativos, eu acho legal a gente lembrar alguns trabalhos que a gente sempre desenvolveu, como as gincanas mesmo competitivas que a gente fazia para dentro das empresas, fazendo aquele trabalho de integração, e o quanto isso faz parte do nosso dia a dia. Porque o social, cara, ele é imprescindível dentro de uma assessoria, dentro de um grupo. Então a gente tem muito isso no nosso DNA, né, de realmente promover essa interação. Hoje a gente pode falar dos eventos que a gente promove internamente, dos nossos circuitos, das ações até mesmo de integração ali no dia a dia, e como isso hoje tem crescido. Sim, hoje eu acho que o maior conceito, principalmente para as assessorias, é esse conceito de comunidade, né, de reunir pessoas diferentes, mas que estão envolvidas ali por... Exatamente. Hoje e isso é muito legal na nossa história, porque rapidamente a gente entendeu essa importância, assim, a gente vislumbrou essa necessidade de a gente ter grupos que nos representassem. A gente lançou aí os grupos Caveiras, o grupo das Panteras, e eram os grupos dos homens e das mulheres que nos representavam e tornavam a sociabilidade o ponto máximo, assim. Isso fez todo sentido, se desdobrou em eventos, em gincanas esportivas e recreativas, como o Fábio falou. E isso vai trazendo esse modelo, esse conceito de comunidade que é tão forte hoje dentro da Maximize e que talvez seja um dos maiores exemplos. Eu me lembro que lá atrás, algumas assessorias e alguns colegas da profissão até achavam que isso era até mimimi, que era uma coisa assim, vocês estão socializando demais, esporte não é isso, corrida não é isso, enfim. Mas a verdade é que o futuro veio mostrar para a gente que aquilo fazia todo sentido, né? Porque dá essa sensação de pertencimento, essa sensação de grupo, essa sensação de representatividade, que é muito importante, né? E faz sentido para a gente está, como a gente quer promover saúde, qualidade de vida e também performance, a gente sabe que isso faz todo sentido do ponto de vista da motivação, a socialização é muito importante, né? Feito com muita responsabilidade, né? Nunca foi oba-oba, muito pelo contrário, a gente sempre procurou fazer isso com a maior responsabilidade técnica possível, fazendo com que pessoas, de acordo com o seu nível, pudessem participar das atividades com segurança. Então, jamais colocaria alguém para nadar se o cara não tem minimamente a condição disso. Então, a gente fazia sempre de maneira muito responsável, fazendo uma avaliação prévia de todos os participantes. Então, isso é muito legal, cara. Eu acho que é uma história muito longa que daria aí talvez uns 100 episódios se a gente fosse contar, mas em resumo, eu acho que a gente precisa realmente olhar para trás, sentir orgulho do que a gente construiu e, obviamente, né, continuar trabalhando de maneira muito correta, fazendo as atualizações, que hoje em dia o mercado mudou muito. A gente tem hoje muita concorrência e a gente sabe o quanto o nosso trabalho é um trabalho realmente responsável, um trabalho de referência, e passar um pouquinho disso para quem está aqui próximo, quem está ouvindo, quem está participando. Porque não quero falar mal do trabalho de ninguém, mas o nosso trabalho ele começou lá atrás, seguiu um caminho muito correto e sem dúvida continuará sendo muito honesto, onde a gente vai entregar para o aluno aquilo que a gente acredita que seja o melhor para ele naquele momento, e não vendendo ilusão. Quantas e quantas pessoas chegaram já para a gente no momento de avaliação, falando que queria fazer uma prova, e a gente, às vezes, realmente,
puxava mesmo, né, cara, para baixo, falava, olha, desculpa, mas você tá querendo pular muitas etapas, cara. Isso é uma coisa muito legal também, Fábio, porque o que eu mais tenho visto é o mercado cedendo a essas vontades, né, Sim. esse desejo que até o próprio mercado impõe, porque hoje completaram uma maratona, completaram uma meia, completaram o meio Iron. Antigamente era participar de uma prova de triatlo. Hoje em dia, o cara começa com 6 meses, ele já tem o ímpeto e a vontade de completar um meio Ironman, que não é uma, sim, não é um tento fácil de conseguir, né? Então existem etapas e às vezes a gente aqui vai por várias vezes a gente se nega, por várias vezes a gente freia o aluno, por várias vezes a gente segura o processo de treinamento. Um cara que quer já rodar na pista e quer fazer muito intervalado, mas o cara não tem técnica nem para correr ainda, ou não tem técnica nem para pedalar, e ele já quer fazer trabalhos intervalados, já quer melhorar, já sabe o que que é FTP, enfim. Então existe um processo de construção para que você não queime etapas e para que você, inclusive, consiga continuar evoluindo, porque geralmente quando a gente queima etapa, a gente entra num platô, numa estagnação, e a gente não evolui mais. E a gente é muito preocupado com isso aqui. Às vezes a gente discute isso em mesa, olha, não está na hora ainda, não é o momento, né? A gente não vai abrir mão disso, do que a gente acredita, porque o aluno quer muito. Existem outras empresas, existem outras possibilidades e outras metodologias, mas não é a nossa. A gente realmente trabalha com aquilo que a gente é convicto, com aquilo que a gente sabe fazer. Então, eu acho que essa é a ideia. A gente vai tentar trazer aqui para esse podcast exatamente isso, colocar dentro do conteúdo dos podcasts essa metodologia, essa forma de pensar o esporte, o rendimento, a performance, a prática saudável da atividade física. A gente vai tentar trazer todos esses conceitos que a gente está apresentando aqui, que hoje são a raiz, assim, fazem parte da nossa história Maximize. A gente vai tentar colocar isso no podcast. Óbvio, a gente vai trazer pessoas aqui que às vezes não vão concordar com isso e a gente vai desenvolver as discussões. Eu acho que isso é que vai ficar gostoso, assim, né? É discutir e a gente não quer ser o dono da verdade, muito pelo contrário, a gente Sim. quis isso, mas acho que vai ser gostoso por isso, porque assim, em algum momento alguém na mesa vai sentar para falar de alguma coisa que é contrário ao que a gente acredita. E isso é legal, essa troca, essa contra-argumentação é sempre positiva para o crescimento, né? E a gente vai estar tentando fazer exatamente isso daqui. Trazer alunos, convidados, pessoas que possam estar complementando as nossas ideias e estar entregando para vocês um conteúdo gostoso de vocês assistirem, de vocês acharem interessante. Isso aí. E olha só, para a gente também contextualizar, a Maximize hoje, ela atende em Vitória, atende em Vila Velha, ela atende alunos de forma remota pelo Brasil todo e até fora do Brasil. E a gente continua entregando de forma muito individual. Os contatos desses clientes, principalmente os externos, eles acontecem diretamente conosco. A gente tem os polos de atendimento. A Maximize ela faz questão de sempre estar presente, fazendo esse atendimento, como o Luiz disse, procurando respeitar e entender a peculiaridade daquele aluno. Então, se o cara precisa de técnica, ele não vai começar com um trabalho de rodagem sem antes desenvolver minimamente essa técnica. Para alguns alunos, obviamente, a técnica ela não está em primeiro plano. Se ele não tem nenhum problema, digamos assim, de ajuste técnico que vai causar lesão, esse cara ele vai começar realmente fazendo um trabalho de rodagem para que depois a gente consiga fazer alguns ajustes. Mas isso também é uma coisa que a gente vê que o mercado fica o tempo inteiro querendo forçar uma barra de que a técnica perfeita existe. E a gente sabe que isso é uma ilusão, sabe? Então a gente tem essa coerência, a gente tem esse cuidado, esse atendimento presencial ele faz toda a diferença exatamente por isso. Não só na corrida, a gente acaba falando muito de corrida porque realmente está estourada, está em voga, mas a gente tem um conceito muito bem fundamentado para todos os esportes outdoor. E a gente tem um cuidado muito grande, principalmente com a natação, com o ciclismo, para que as pessoas entendam, respeitem as regras de trânsito, por exemplo, que é uma coisa tão banal, mas que precisa ser falado o tempo inteiro para os clientes. Poxa, olha só, você tem que respeitar as regras de trânsito, cara, senão você está se colocando em risco, está colocando outras pessoas em risco. Bom, quantas pessoas às vezes aparecem... Isso acontece tudo. As pessoas aparecem para treinar sem capacete, o cara é vetado. Olha, desculpa, hoje você não vai treinar. Então, são questões simples e básicas que
é o nosso papel de professor, né, cara? Educar realmente, fazer um trabalho de qualidade, e por isso que a nossa presença ela é tão importante. Porque pode ser até que um aluno faça algo, digamos assim, que não está dentro daquilo que a gente acredita seja o melhor, mas não sob o nosso olhar. Exatamente. É não se portar do nosso papel mesmo. Eu acho que a gente nasceu para isso, montou a empresa com esse intuito de orientar com responsabilidade. Eu acho que a gente não pode abrir mão disso por nenhum motivo, né? A gente está aqui para isso. E assim às vezes as pessoas se adequam, às vezes não se adequam, não gostam do estilo, não gostam do modelo, não gostam do método, e está tudo certo. É assim mesmo. A vida é feita de encontros e desencontros, né? Então é isso. Bom, eu espero que vocês estejam gostando, que tenham gostado desse bate-papo introdutório. A gente está aqui trazendo um pouquinho da história da Maxilize para vocês, um pouquinho da nossa história, da minha e do Fábio, como a gente chegou até aqui e os motivos pelos quais a gente resolveu lançar esse podcast, o podcast Fox to Run. A ideia é que seja realmente uma ferramenta, e uma ferramenta, por que uma ferramenta? Uma caixa de ferramenta é onde você, a todo momento, acessa para buscar determinada ferramenta para resolver um determinado tipo de problema. A gente espera que esse podcast seja isso para vocês, que seja realmente uma grande caixa de ferramentas para que, em algum momento, vocês ouçam alguma coisa que responda às dúvidas e os questionamentos de vocês na prática, que a gente possa estar trazendo para vocês sempre conteúdos pertinentes, né? Convidados que falem sobre temas que sejam pertinentes para vocês, que resolvam os problemas que aparecem no dia a dia do treinamento de vocês. Por isso a gente chamou de Box to Run, uma caixa de ferramentas para todo tipo de corrida, por corrida mesmo de rua, para o triatlo, para o ciclismo, para a natação, enfim. Essa é a ideia, isso eu acho que vocês podem esperar de nós aqui da Box to Run, né? Um podcast com muito conteúdo e como ferramenta que vocês vão utilizar aí para resolver as questões e os problemas. Nosso próximo episódio já tem data marcada. A gente vai estar lançando este episódio que está sendo gravado aqui agora, e os próximos, todos eles vão estar no nosso canal próprio no Instagram, que é Box to Run. Podem passar a seguir aí no Instagram Box to Run, no, no Spotify também Box to Run, e no vídeo no YouTube também, vocês podem nos seguir lá no Box to Run. Lá vão ficar registrados todos os nossos conteúdos, todos os nossos episódios, para que vocês possam acessar sempre, possam indicar, compartilhar com os amigos, tudo aquilo que vocês acharem legal. Pelo Instagram também a gente vai estar recebendo, vai ser o nosso canal oficial de comunicação, por lá a gente vai estar recebendo todas as dúvidas, todos os questionamentos, todas as sugestões de vocês com relações a convidados, com relações às pessoas que vocês gostariam, e até mesmo sugerir a participação de vocês aqui, por que não? Eu gostaria de ir aí para poder tratar de um tema em específico, vai estar com a porta aberta para a gente, no momento certo, lançar um episódio e falar sobre aquilo que você gostaria que a gente discutisse aqui, ok? Bom, no nosso próximo episódio, a gente vai estar falando um pouquinho sobre como equilibrar treino, trabalho e vida pessoal. A gente falou um pouquinho sobre isso aqui. Isso não é fácil, principalmente nos dias de hoje. Entregar performance hoje em dia requer realmente planejamento, equilíbrio, e a gente vai estar discutindo um pouquinho isso aqui, provavelmente com um convidado que vive isso no dia a dia. Então a gente vai falar sobre isso, como equilibrar um pouco treinamento, rotina diária, família, trabalho e rotina de treino, que eu acho que é um pouco do que todo mundo vive, né, no esporte amador. Essa é a ideia. Então a gente se encontra no próximo episódio. Foi um prazer. Eu sou o Luiz. Agradeço demais a participação de vocês conosco aqui nesse primeiro episódio. Espero que vocês gostem, estejam conosco. Sou o Fairo. Valeu, galera. Obrigado aí. Espero que vocês realmente aproveitem esse canal aqui de comunicação e explore cada vez mais aí do nosso conhecimento para que a gente possa levar conteúdo de qualidade para vocês, não só através de vídeo, mas principalmente de áudio, né? Que hoje é uma maneira de facilitar até mesmo durante uma corrida, por que não ouvir uma informação de qualidade. Valeu? Assim a gente fecha então o primeiro episódio do Box to Run. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem sempre conosco, nos acompanhem e até a próxima.